Seja muito bem-vindo ao Café na Lente podcast. Hoje eu tenho a grata satisfação de receber um ilustre convidado. É o Abraão Rabelo de Lima, conhecido como Abraão do Gás. Eu quero dar as boas-vindas ao Abraão e dizer é uma satisfação poder receber o Abraão do Gás aqui no nosso podcast. Seja bem-vindo, Abraão. Pastor William, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui nesta noite aqui compartilhando com o Senhor um pouco da minha experiência de vida, né? E da nossa trajetória até aqui. Tenho certeza que vai ser um momento muito bom, um bate-papo muito produtivo e, sem dúvida, quem está assistindo aí vai gostar. Abraão, para quem não conhece o Abraão Rabelo, Abraão do Gás. Conta um pouco da tua história, Abraão. Quem é o Abraão? De onde o Abraão veio? Eh, Como o senhor falou, meu nome é Abraão, né? Abraão Rabelo de Lima, mais conhecido como Abraão do Gás. Sou filho do pastor Adalto Lopes de Lima e da dona Creuza Rabelo de Lima. Né, vim pra cá pra. Tenho uma irmã, né, a Sara, só sou eu e uma irmã. Eh, Sou nascido em Manaus, Amazonas, Longe. longe. Mas desde os 9 anos de idade eu resido aqui na cidade de Imperatriz. Estou com 39 hoje, então já tenho 30 anos de Já é filho Imperatriz. por adoção, né, Abraão? Isso, a gente já tem uma longa trajetória. Desses 30 anos, eh, 25 deles está ali no bairro Ouro Verde, né, onde a gente criou raiz, onde a gente tem a nossa empresa lá. Meus pais ainda moram lá. Eu saí de lá recentemente, mas bem próximo, né, porque lá o O condomínio filho que a nunca gente deixa os pais, o né, Abraão? condomínio que a gente tá morando, fica Bem ligado pertinho, ali no Ouro Verde, né. bem pertinho. Está Abraão é residindo perto. casado, tem filhos. Casado com a Ellen Tayane, pai da Lara, tenho apenas uma filha e estamos aí na trajetória. E Abraão, me conta um pouco dos desafios que o Abraão do Gás enfrentou até chegar aqui. Como é que foi, Abraão? Foi fácil? Não, não foi fácil. No Amazonas a gente desde o meu nascimento até os 9 anos, meu pai pastor evangélico, eu acredito que uma das nossas maiores dificuldades foi no Amazonas, com meu pai no ministério, pastoreando, né. Que na época era tudo muito difícil, a gente morava numa cidade chamada Manacapuru, ela fica mais ou menos a 1 hora de O Manaus, teu pai ele pastoreou por muitos anos? pastoreou. Lá foram, eu acho que uns 15 anos, 15 antes anos. de vir para cá, né, que ele continua pastoreando até Sim, hoje, sim. mas, né, nessa época lá foi, eu acho que Tu foi era, mais tu ou era menos menino, isso. né, Abraão? Isso, quando eu nasci, ele já tinha um tempo já que estava pastoreando, né. E lá foi muito difícil, porque a gente morava nessa cidade e não tinha acesso terrestre na época, né, Tudo era barco. por barco. E aí, lá foi um deserto grande, lá, porque Escassez, pobreza. tudo, tudo, tudo. A gente nunca passou, assim, fome, nós nunca passamos, graças a Deus. Mas teve dias, assim, que eram bem difíceis, muito difíceis, porque né, longe da família, tudo, só meu pai e minha mãe. Meu pai, nesse tempo, ele não tinha um serviço que a gente chama serviço secular, né? Ele só ficava na igreja, Era exclusivo na obra. e isso, exclusivo na obra, mas foi uma experiência boa. Vocês são de berço, então, evangélico, né, Abraão? Eu Já nasceu nesse nasci, contexto, né? nasci no lar evangélico, eu e minha irmã, desde a barriga da minha mãe. A Muito gente bom. nasceu no lar cristão. Como é que foi essa vinda para o Maranhão, Abraão? O meu pai é maranhense, né? Minha mãe era amazonense. E meu pai, ele era vendedor de livros, né, antes de ser pastor, ele era vendedor de livros e calhou que ele foi trabalhar, né, saiu vendendo nos estados e calhou dele ir pro Amazonas. E lá conheceu minha mãe, casou e ficou morando lá por certo período. A nossa vinda para cá, pro Maranhão, se deu na decorrência da doença do meu avô,
pai do meu pai, que ele veio, saiu de lá para cuidar do pai dele, meu avô, até o dia que Deus permitiu e levou. Aí a gente veio para cá para, teoricamente, só cuidar dele, né? Mas aí a gente terminou ficando. Mas chegaram aqui com emprego, sem emprego, Sem nada. vieram para começar a vida. Começar, moramos de favor, moramos de favor. Depois meu pai conseguiu se estabelecer um pouco, tudo. Aí foi quando meu pai começou também. Vocês conheceram alguém que cederam um lugar Sim, para vocês sim. A morar? gente morou de favor. A gente morou de favor na casa de um irmão de uma igreja, que meu pai estava sendo co-pastor na época. Ele cedeu para vocês. Cedeu pra gente morar lá. E aí meu pai começou a trabalhar também com vendas, que meu pai sempre trabalhou com vendas, e aí a gente arrumou uma casa ali na Nova Imperatriz, a gente residiu na Nova Imperatriz, e de lá da Nova Imperatriz a gente foi para Ouro Verde, ficou até hoje eles estão lá no mesmo lugar. Muito bem. Então iniciou ali essa trajetória da família do Abraão aqui em Imperatriz. Tudo muito Isso. difícil, né, Abraão? De Difícil, escassez. difícil porque, eh, só meu pai que era o provedor da casa, né, só meu pai que era o provedor. E aí eu, minha irmã, tudo, às vezes ainda ajudava outras pessoas, mas graças a Deus foi uma trajetória boa, foi um deserto bom. Venceu, né, Abraão? Mas tu sempre gostou de trabalhar, desde muito novo. Olha, nesse período que meu pai conseguiu se estabelecer, que ele estava na igreja, mas estava com serviço secular de vendas, a gente se estabeleceu um pouco, né, conseguimos alugar uma Deu uma casa, estabilizada. deu, meu pai conseguiu, ganhar mais um dinheirinho com as vendas, tudo. E tanto para mim quanto para minha irmã, começou a melhorar um pouco as coisas, né, já chegamos numa situação de todo final do ano comprar uma roupinha nova, Já já foi evoluindo, já né? foi evoluindo, conseguia pagar um curso de computação na época, eu me lembro que eu fiz vários cursos de computação, mas assim, eu sempre gostei de trabalhar, sempre, isso está no meu Tá no DNA, DNA. quem me conhece desde criança sabe, eu sempre gostei de trabalhar. Tanto é que nesse tempo, quando a gente morava aqui na Nova Imperatriz, na São João, bem na esquina aqui da Souza Lima, eu acordava 4 para 4h30 da manhã para ir vender jornal no semáforo. Com quantos anos, Abraão? Eu tinha 13 para 14 anos. Muito novo, muito novo. A gente percebe que essa meninada aí já não quer, né, Abraão? Não, Parece ganhava que 30 centavos num jornal, nunca me 30 esqueci, até hoje. Vendia o Folha do Dia, o Progresso e o Estado do Maranhão. Quanto tempo, Abraão? Ah, eu acho que eu passei, porque nesse tempo eu estava no ensino fundamental, era da sexta para a sétima série. Aí Eu acho que foi trabalhava uns pela 2 manhã, anos. estudava à tarde. Isso. Trabalhava pela manhã e estudava à tarde. Muito bem. Abraão, e como é que começou essa questão do empresário Abraão? Quando foi que nasceu no coração esse desejo de empreender? Até porque, assim, a gente conhece um pouco da tua história e sabe que hoje o Abraão do Gás, ele é um empresário de sucesso, é um gerador de emprego, mas eu sei que não foi fácil, Abraão. Não. Como é que nasceu essa vontade de empreender? É, essa vontade, ela nasceu. Eu desde pequeno eu sempre trabalhei. E eu me lembro como se fosse hoje. No meu primeiro ano do ensino médio, no Cefet, fiz meu ensino médio no Cefet, hoje IFMA, né? 2002 a 2004. Aí no primeiro ano do ensino médio, a primeira aula, o professor mandou todos os alunos se apresentarem, né? Aí perguntava o nome e perguntava qual era o desejo de cada um ser quando, né, terminasse ali o ensino médio, se formasse tudo. Pensamento futuro, Isso, aí eu quero ser médico, quero ser policial, quero ser oficial de advogado. justiça. Teve um que disse que o sonho dele era ser pai. Nunca me esqueci Olha desse, aí. o Vicente, disse que o maior sonho dele era ser pai. E quando chegou na minha vez, me apresentei, falei meu nome, disse que meu sonho era ser empresário.
O único. O meu único foi que Não, mas queria na ser. sala tu foi o Na único? sala eu fui o único que queria ser empresário. Falei, eu quero ser, meu sonho é ser empresário. Isso com quantos anos? 16. 16 anos. Já Não- pensava em Já. empreender. Meu sonho é ser empresário. Ainda não sabia com o quê? Ou tu já tinha uma visão Não assim? sabia com o quê. O meu sonho era ser empresário. Nesse período que eu estava no Cefet, no meu primeiro ano do ensino médio, agora eu não vou me recordar se foi no primeiro ou foi no segundo ano do ensino médio. Eu sei que teve eleições para diretor do Cefet. E nesse tempo que a gente estudava, tinha um professor muito amigo da turma, todos os estudantes gostavam dele, todos os alunos, professor Alberto, professor de História. E nesse tempo que eu estudava no Cefet, eu estudava pela manhã. E à tarde eu fazia um bico numa serigrafia do lado da minha casa, que era do Jurandir, do lado da casa da mãe, lá no Ouro Verde. Estudava e trabalhava. Aí lá ele pintava sacola, ele fazia adesivo, e aí eu fazia um bico lá na serigrafia. E aí eu me lembro que na eleição do Alberto para diretor no Cefet, eu me lembro que ele comentou, ele, rapaz, estou precisando fazer uns adesivos, estou precisando fazer uns adesivos, não sei o quê. Aí eu lembrei lá da serigrafia do Jurandir. Pá, Sim. professor, tem um rapaz ali que faz. Conheço alguém que resolve. Se eu quiser, eu posso falar com ele, ver quanto é que ele faz, quantos adesivos o senhor quer. Aí ele falou a quantidade, falou o modelo que ele queria e nesse tempo ainda não era muito celular, essas coisas. Terminou a aula, eu falei com o seu Jurandir, vai ter eleição assim, assim e tal. E o professor quer fazer esses adesivos, para quanto é que dá pra gente fazer para ele? Eu passo quanto lá, dá para me ganhar um pouquinho, que eu já pensava no lucro, Sim, né? claro. Vou fazer o serviço aqui e vou ganhar um pouquinho. Tirar a porcentagem. É, eu sei que a gente fechou, foi esse meu primeiro serviço, assim, ganhando. Foi nesse serviço que eu tive o start. Esse negócio aqui é Rapaz, eu bom, hein? preciso. A veia de Foi empreendedora. aí que eu percebi realmente que eu iria ser um empreendedor. Mas como é que foi para chegar na questão do gás, Abraão? Aí eu terminei meu ensino médio no Cefet, e aí eu fiquei numa fase assim. Como é que eu posso falar? Eu fiquei numa fase assim, meia rebelde. Acho que devido mais companhias, não sei. Eu sei que eu me perdi um pouco. Me perdi. Começou a dar E trabalho pro seu Adalto. me perdi, assim, na questão do meu objetivo, do que era bom para mim. Saiu do Eu foco. prestei uns 2 vestibulares. Eu cheguei até a passar em um, na primeira fase, na UFMA, só que foi nesse que eu fiz, foi eu não sei o que foi que aconteceu, que foi cancelado. E aí foi que eu perdi mesmo O ânimo. o ânimo. Aí comecei, eu não trabalhava nada, só ficava o dia em casa, à tarde ia jogar bola, fiquei nessa vibe aí, digamos assim. E aí, eh, aconteceu um episódio uma vez, que foi quando assim, eu me abri. O meu pai, uma vez, ele me colocou para sentar assim e me dar uns conselhos, né? Explicando que a vida, eu já 18, 18 19. anos, 17 para 18 anos. 16, isso, 17 para 18 anos. E aí eu, rebelde já, né? Que quando tá nessa idade, você Dono da pensa que é o dono do verdade. mundo, dono da verdade. Hoje eu, com os 39, eu lembro assim daquele de 18, rapaz, é bem que meu pai falava, que você vai amadurecendo, até hoje a gente erra, né? Mas você vai amadurecendo, você vai entendendo mais as coisas. E aí, por incrível que pareça, eu não sei o que meu pai falou pra mim, aí eu fiz com a mão assim e saí. Eu, vá se lascar, desse jeito eu falei. Foi Foi, mesmo, Abraão. Meu falei. Deus. Eu não tenho vergonha de falar isso, não. E teu pai? Não, tenho vergonha do ato, não tenho Sim. vergonha de Não, falar. sim. Porque foi Tá falando, esse ato que mudou minha tá vida. falando de uma fase da tua Isso. vida, né? Veja bem, o meu pai, ele fez uma coisa que se ele tivesse me dado, eu acho que umas 100 lapada, eu ainda acharia melhor do que ter feito o que ele O que fez. foi que ele fez? Minhas coisas coube dentro de uma sacolinha do Matheus. É não, moço. Foi.
toda a classe pegou a sacola. A partir de hoje você não come mais do meu feijão não. Pode procurar, Expulsou. expulso de casa. Isso foi pela manhã. Eu passei um dia com fome. Nem minha irmã não me deu comida. E a tua mãe não entrou não na questão Não. aí? Se entrasse, ela vinha junto. Aí, rapaz, eu passei um dia com fome. Nem minha irmã não me deu Mas comida. tu saiu. Fui na casa da minha irmã, nada. Só que eu não comentei assim, mas eu sei que lá não saiu nada. Eu doido pra ela me oferecer alguma Mas coisa, ela eu morrendo sabia de que ele tinha fome. mandado Não, embora? soube depois. Eu sei que de noite, meu amigo, deu umas 7h30, 8 horas da noite, o rapaz. Vagabundou. Eu não vou fazer igual o filho pródigo, não, porque o filho pródigo eu acho que demorou um pouquinho pra voltar. Eu vou voltar Sofreu um logo. bocado, Vou sofreu um voltar bocado. logo hoje. Eu sou é pouco. Eu cheguei em casa, eu falei, pai, eu não dou conta, não. Me perdoa. Me perdoa aí, porque o negócio tá pegando. Aí ele, tu já comeu? Falei, nada. Ele vai tomar seu banho, vai fazer um prato de comida e comer. Amanhã a gente conversa. Aí cheguei, dormiu no outro dia, ele conversou, tudo, é assim, tudo. Meu amigo, aí eu comecei. Aí eu tenho uma família, a família da irmã Juraci e do irmão Pedro, que hoje já não está mais com a gente. Que São parentes, são, vocês? não são parentes, mas eles são Como se o que fosse, diz a né? Bíblia, são amigos mais chegados do que irmão. Eu considero ela como uma mãe e os filhos dela, que é o Gerlan, que já se foi, que era o que eu tinha mais afinidade, cresceu junto comigo. O Junho, que hoje é policial, o Nonato, que é agente de trânsito, eu considero como meus irmãos, e eu tenho certeza que a consideração deles também é a mesma por mim, que eles sabem toda a história, todo o processo. E um desses irmãos, que é só filho da irmã Juraci, que é o Ferreira, ele trabalha com gás, trabalhava com gás na época. Ele era funcionário, Tava parado, então. isso, estava parado. Ele era funcionário da Paragás e tinha saído da Paragás e colocou um depósito lá, mas ele não tinha quem trabalhasse. Nessa época eu não tinha habilitação, não tinha nada. E aí, eu acho que eu comentei com o Gerlan essa história, eu não me recordo bem. Eu sei que a gente chegou no Ferreira. E aí o Ferreira, não, Abraão, eu vou precisar, tudo. Eu tinha 17 anos na época para completar 18. Tire tua habilitação, tudo. Aí eu me empolguei. Aí ele tirou minha habilitação, comprou uma moto. A gente começou a trabalhar, tudo. Eu comecei a trabalhar para ele em 2000, final de 2005 para 2006. Aí comecei a trabalhar e comecei. Ele me ensinou tudo. No caso, tu tava tomando conta do depósito Isso, dele. tinha um telefone. Às vezes ele atendia, às vezes a Fazia esposa dele entrega, atendia. Eu só era o entregador. Aí divulgava, corria atrás de cliente, tudo. Nessa época eu não tinha um salário fixo, era comissão. era só comissão, mas era bom, dava mais do que o salário, Compensava. compensava. Trabalhava de domingo a domingo. Solteiro, hein? Só Mas, guardando, Abraão. rapaz, essa história aí é interessante. É, eu trabalhei para o Ferreira de 2006 a 2011. De 2006 a 2011. Nesse intervalo, em agosto de 2006, eu assumi um concurso público que eu tinha feito em 2005 do município. Que foi nesse tempo que aconteceu esse episódio comigo e teve esse concurso, eu fiz. Eu No caso, tu era queria. concursado, então. Isso, eu era concursado. Eu queria era trabalhar. Queria O fazer negócio alguma estava, o coisa. negócio tava tão ruim que eu queria trabalhar. Assim, eu tinha até um nível melhor, mas eu queria garantir uma vaga. Eu fiz o concurso para zelador, Queria o porque eu emprego. queria a vaga, eu queria Estabilidade. ser concursado, não importa do que fosse. Aí eu fiz esse concurso, fechei a prova, que a prova, Não é assim, tão difícil. não era. Meu ensino médio foi bom, fiz meu ensino médio no Cefet, fechei a prova, não errei nenhuma questão. Aí assumi o concurso em agosto de 2006. Aí, nesse intervalo, antes um pouquinho, já tinha começado a trabalhar no gás. Aí consegui ficar de vigia, E entregando gás. e aí trabalhava no gás o dia todo e à noite trabalhava de vigia. Trabalhei com o saudoso Rodolfo aqui no Tirou estádio. uns 2 cochilos, né, Abraão? É, Cansado. o pessoal falava que era dormilante. E aí
nesse intervalo, eu trabalhava no gás a semana toda e os plantão que eu tinha que ir pro estádio era dia sim, dia não. E no gás eu trabalhava de segunda a sábado, até 1 hora da tarde. Quando dava 1 hora da tarde, eu saía de casa, do trabalho, do depósito, e quando dava 3 horas, eu já estava sentado em cima de uma mototáxi. 034, do irmão do Ferreira, do Tu Silvânio. entregava o gás, trabalhava de vigia E e era na hora mototáxi vaga, no final de mototáxi. semana. Trabalhava, virava à noite. Eu pegava do sábado à tarde, aí virava, pegava o resto da tarde, a noite todinha, só parava às 7 da manhã do domingo. Isso com teus 20 anos, 18. Não, eu tinha 18 anos. Rapaz. 18 anos. Aí eu aguentei essa pegada aí 5 anos. Aí eu abdiquei de tudo. Eu não jogava bola, eu não saía, não fazia nada. Era solteiro ainda. Solteiro, não tinha um guri pra dar de Teus comer. pais ficavam preocupados contigo, não, nessa correria. Aí, quando completou 5 anos, eu não gastava. Aí você escuta algumas coisinhas, né? No bairro mesmo lá a gente escutava. Aquelas piadinhas. Ah, esse aí vai se matar. Não tem um filho pra dar de comer, vai morrer de trabalhar. Mas assim, eu nunca. Não tinha nem tempo pra ligar pra isso. E aí, nesse intervalo, eu não tinha tempo pra gastar dinheiro. Eu só guardava. Só fazendo a Só poupança. guardava. Só guardava. 5 anos Porque, guardando. porque em casa também já tinha melhorado um pouquinho. Uhum. Minha mãe, ela passou num concurso para agente de saúde. Aí já começou a receber o salário de agente de saúde, melhorou tudo. Entendeu? O pastor também trabalhando. Trabalhando e na igreja, tudo. E aí começou a melhorar. Eu não gastava. Eu sei que na época, isso já em 2000, eu acho que 2009, 2010, já depois de um certo tempo, naquele tempo eu juntei R$ 50.000. Muito dinheiro. Pra Para época aquele era. E tempo, pra mim era um muito. jovem de É, 18 anos. eu juntei R$ 50.000. Eu tinha R$ 50.000 na conta. Aí foi quando eu mandei derrubar a casa da minha mãe e do meu pai e levantar outra. Presentão, hein? Foi. Rapaz. Eu aguentei 5 anos. Quando deu 5 anos, aí eles me sentaram numa mesa. Meu pai e minha mãe. Todo bateu a real. Foi, rapaz. Aí meu pai falou assim: rapaz, eu acho melhor tu dar um tempo. Tu não vai aguentar, não. Isso aí não. Dá uma parada, vai Eles pra um viram a passeio, vai correria. pra Eles alguma viram. coisa. Volta a Não, jogar tua não saía bola. pra festa, não Não, jogava bola, nada. nada, Só nada. trabalhava. Nada. Eu me abdiquei de Tu tudo. focou, na realidade. Isso. E aí, quando foi de 2011, no final de 2011, o Ferreira encerrou as atividades dele. Ele fechou o ponto do Foi. gás. Não deu mais certo, não ia mais trabalhar. E aí, ele mesmo que me. Fez a Filho, proposta. rapaz, Abraão, ó, começa aí. Foi como se fosse um direito que ele tivesse me dado, né? Ele, ó, vou te dar aqui a moto, vou te dar aqui os botijões, pode começar a tua vida. Me deu o canal para comprar, me apresentou o fornecedor. E aí, no dia 1 de fevereiro de 2012, eu comecei minha trajetória como empresário. Como Nasce ali o Abraão do Gás. Isso. Já era Abraão do Gás o nome? Ou Abraão tinha... Gás, o nome. Abraão Gás. Isso. Dia 1/2/2012. E Eu abri o microempreendedor individual do Sebrae. um mêsão. Um MEI. E onde era o teu ponto? Lá no Ouro Verde. Já no Ouro Verde. Já, lá no Ouro Onde tu Verde. tá hoje? Não, era na rua Delta, esquina com a Isabel Cafeteira, onde já era um depósito de gás do saudoso Constantino. Abraão já tem quantos anos que tu tá na área do gás? Eu tô na área do gás desde o final de 2005. Desde 2005. Isso. Já Já dá tem mais de 20 anos que eu trabalho com muito gás. tempo. E nesses 20 anos, Abraão, teve algum momento assim que tu pensou em parar? Teve alguma crise que tu olhou e disse assim, rapaz, não vou dar conta? No início, Todo início é difícil, no né, Abraão? início eu pensei, porque assim, eu tinha uma rotina. Ó, para ter uma ideia, no tempo, hoje é mais difícil fazer isso porque a concorrência tá grande. Eu entregava de 800 a 900 botijões de gás por mês. Naquela época, Isso. Porque a concorrência era menor, tudo, não tinha tanto igual tem hoje. Eu entregava sozinho, de 800 a 900 botijões de gás por mês.
E no meu pensamento, quando eu abrisse, eu ia Bombar. a mesma coisa. E não é assim. Não era Vai assim. fazer agora tua Porque clientela. eu tava também, eu saí do Bacuri pro Ouro Verde. A minha redondeza era todinha no Bacuri. Deslocou muito. Demais, eu saía do Ouro Verde pro Bacuri para entregar gás, para não perder venda. Só que não compensava. E quando a gente trabalha pra gente, o lucro é pouco. Tinha mês que eu ganhava menos do que eu era assalariado. Abraão, mas deixa eu te perguntar. Tu assumiu a empresa, começou a trabalhar, virou empresário, mas era tu que fazia as entregas ou tu tinha uma Era eu, equipe? não, era eu mesmo. Eu comecei, era eu Fazia mesmo. tudo. Eu atendia e entregava. Fazia tudo, Ah, se tu aguentou quanto tempo esse tudo. rojão? Meu primeiro colaborador, eu contratei em 2015. Eu trabalhei 3 anos só, de domingo a domingo, de 6 da manhã até 9 da noite. Vendendo, entregando, Todo dia, buscando. todo santo dia. Eu fico pensando, Abraão, que às vezes as pessoas assim, hoje quando as pessoas olham para ti e vê que Deus tem te abençoado, Abraão se tornou um dos maiores revendedores de gás do Maranhão, mas quando o camarada olha para trás assim, ele diz assim, rapaz, mas não sabe a história, Ah, eu chorei muito. não sabe quantas noites de lágrima Eu que tu chorava passaste. sozinho. Tinha dia que eu vendia um botijão de gás. Passava o dia todinho para vender um gás. À noite eu deitava assim, eu chorava. Aí às vezes Era quando dava vontade de desistir. meu depósito perto. E aí eu via outras motos entregando, bem pertinho de mim, a pessoa não comprava comigo. Meu Deus, será, O mesmo será, valor, gás. será que é eu que sou o problema? Porque tem muito isso, principalmente bairro. Você, você Infelizmente, se não era pergunta, para ser assim, mas tem pessoas que não vou comprar com esse aí não, porque senão ele vai se dar bem. Isso aí acontece muito, já imaginou? demais. Eu vivo isso até hoje. Só que assim, a gente não liga para O isso, né? cara Eu tô tá lá, falando o assim, cara tá lá no Ouro Verde e ele pede um gás não, mas Bacuri, isso é, isso é até normal. Isso é normal. Isso é do comércio. Isso aí não tem. Eu digo assim, às vezes a pessoa que está começando, ela pode pensar isso. Só que ela não pode se apegar com isso. Eu, no começo, eu me apeguei muito com isso. Às vezes chegava na casa da pessoa assim, ficava chateado. rapaz, por que você não compra comigo? A gente tá bem aqui, perto, Vizinho. vizinho, tudo. Mas assim, isso não quer dizer nada. Aí foi quando eu tive outro start. Eu não posso ficar só aqui. Aí eu mandei fazer 50 mil ímãs de gás. E eu dividi. Aquele enzima de colocar em Isso. geladeira. Aí eu dividi a cidade. Eu dividi num quadrante que eu poderia atender. Eu peguei ali do Fiqueninho, voltando, sentido Ouro Verde. E divulguei. Ouro Verde, Vila Macedo, Santa Rita, Santo Amaro, Sumaré. Entregando imã. Isso. Eu mesmo entregava. Nova Imperatriz. Porque A eu pé? A pés, eu deixava a moto e aí fazia uma rua. Tinha uma entrega, pegava, saía para fazer a entrega e voltava, divulgando e entregando. Entendeu? Que não era tão grande o movimento que eu estava começando. Tava E lançando a aí, semente. isso, lançando a semente, plantando. E aí comecei. Aí chegou um tempo que o tempo da tomada de decisão. O que é a tomada de decisão? Eu cheguei num momento que eu não conseguia mais só. A coisa começou a crescer. Isso, eu não conseguia mais atender e entregar, meu serviço já não estava ficando bom. Muitas Isso, vendas. e aí é onde você chama o pulo do gato. Como é que Se eu você faço? contratar e der errado, tu perde tudo. Se contratar e der certo, tu vai embora. Foguete, É. voa. Aí o que foi que eu fiz? Eu já era regularizado, eu tinha um microempreendedor individual, tinha todas as licenças, tinha tudo. E aí eu pensei, rapaz, eu preciso contratar um funcionário. Eu não vou dar conta. Para vocês dois entregar. Isso. Só que aí eu fiquei com medo. Por quê? Porque um salário, para quem recebe, é pouco. Mas para quem Agora paga paga um salário todo mês. imposto, Adquire uma despesa de um salário todo mês para te pagar, para te ver o que é. Entendeu? Aí eu
Rapaz, eu preciso de um funcionário, só que eu ainda não posso pagar um salário todo. Aí eu fui e contratei uma pessoa para me ajudar meio período, que eu dividi os horários, que é o gás ele tem hora para vender, Meio-dia, gás tem hora para final da vender. tarde. É de 6 às 8h30, das 10h30 às 13 horas e das 17 horas até às 20 horas. Aí mais ou menos é o horário de pico do gás. E aí eu dividi os horários, botei para a pessoa me ajudar mais nos horários de pico, e aí eu ficava no telefone e entregando também, para não atrasar a entrega. O entregador saía para uma entrega, eu ia para o outro para adiantar. E aí comecei. E outra coisa o empreendedor ele tem que ter, no meu caso, que me ajudou muito, é todo negócio que você for fazer, você tem que entender dele, procurar Tem entender. que conhecer. Eu sempre gostei de me capacitar. Eu fiz curso no Sebrae, fiz N Essa área empresarial. fiz N coisas que eu achava que era bom para mim. E aí você vai tendo relacionamento, tudo. E aí conheci alguns gerentes de banco, tudo. E aí apareceu uma oportunidade de eu comprar um terreno lá no Ouro Verde para expandir, para ser um ponto próprio, sair do aluguel, Aonde está hoje? aonde está hoje. Tudo com coragem, estudando. Porque assim, coragem é diferente de loucura. Coragem não tem nada a ver com loucura. Com loucura que eu digo assim, tem empresário que ele sai pegando dinheiro em banco de todo jeito, capital de giro. Tem até uns amigos meus que falam que dinheiro de capital de giro é amaldiçoado. Eu falei, não, você é só saber usar. Eu, meu crescimento, em primeiro lugar, é Deus que abençoa a gente. Segundo, a minha coragem de trabalhar. Em terceiro, banco. Que acreditou e te emprestou o recurso. O banco, o empresário que pensa que o banco é inimigo dele, ele está pensando errado. Pelo contrário, pelo menos para mim, a experiência é minha. O banco, ele foi meu amigo. Por exemplo, eu não tinha dinheiro. Meu primeiro, meu primeiro carro foi uma picape estrada, Banco do Nordeste. Até hoje tenho ela. Financiou. Financiei, juro baixo, parcela que coube no meu bolso, Mas o carro para o teu uso ou para a para empresa? o uso da empresa. Da empresa. Eu sempre separei isso. Até hoje eu tenho um Prolabore. Eu vivo com o meu salário. Eu tenho um valor mensal que eu estipulo que é o necessário para me sobreviver e minha família, e pronto. Pode ter X valor na conta da empresa, não é meu, é da empresa, entendeu? Então, assim, eu sempre tive isso comigo, de diferenciar o caixa da empresa do meu bolso. Comprei esse carro, me ajudou demais. Com esse carro, eu já abri pequenos pontos de distribuição. Abri pequenos pontos de distribuição. E aí foi só aumentando. E aí veio o primeiro caminhão, depois veio a funcionária, que foi minha irmã, que trabalhou muito tempo comigo. E aí o quadro foi só aumentando. Hoje a gente é 29, se eu não estiver enganado. 29 pontos de venda Colaboradores. e Colaboradores. pontos de venda, Abrão. Pontos de Tem vendas. Imperatriz, é só Imperatriz ou tem Não, a outros gente atende a lugares? região toda. Agora a gente está abrindo Balsas. Só Só expandindo, né? expandindo. Na região de Balsas a gente vai atender 13 cidades lá perto. Hoje aqui perto a gente atende tudo. Imperatriz, Davinópolis, João Lisboa, Senador La Roque, Buritirana, Amarante, Porto Franco, Estreito. O Abrão gasta em todo lugar. Todas essas cidades aí a gente tem pontos de revenda. É, mas teve que perseverar, né, Abrão? Para chegar até aí. Não é fácil. E quanto mais aumenta, mais difícil fica. Mais a responsabilidade é maior. Mais a responsabilidade é maior. E Abrão, agora mudando um pouco o teor da nossa conversa, o Abraão, nas últimas eleições, ele tomou uma decisão assim muito séria. Ele decidiu sair candidato
a vereador. Abraão, e como foi o que que te levou a tomar essa decisão? "Rapaz, eu vou deixar aqui a minha vida de empresário e vou tentar ser um vereador da cidade de Imperatriz do Maranhão"? Os meus pais, pelo fato do meu pai ser pastor e minha mãe sempre ajudar ele, a gente fez muito trabalho na área social. Né, trabalho na igreja, tudo. O senhor é pastor, o senhor sabe, às vezes um irmão da igreja precisa de alguma coisa e o pastor sempre está ali para ajudar. É uma cesta básica, é uma oração, é uma É um consulta quando pode, remédio. um remédio. E eu sempre vi meus pais fazendo isso. E lá no bairro, teve a. Eu tive uma primeira experiência que foi o que me levou a ser candidato, que foi quando eu concorri para ser presidente da Associação de Moradores. Em que ano foi isso? Foi em. Acho que foi 21, se eu não estiver enganado. 2021. Se eu não estiver enganado, foi 2021. E 21. E aí a gente logrou êxito nessa eleição, nós ganhamos a eleição, Para presidente do bairro, presidente da Ouro Verde. Associação de Moradores, o que é uma coisa muito difícil, Recurso zero, hein, Abraão? demais, porque não resolve nada, não tem poder para resolver nada. Vai atrás do poder público e as portas sempre fechadas, O hein? presidente da Associação de Moradores de qualquer bairro, de qualquer lugar, o que ele pode fazer é pedir. É só isso que ele pode fazer. Eu fiz muito trabalho na área social, na associação, muito trabalho mesmo, mas foi porque, graças a Deus, Deus me deu uma condição que eu pude fazer como Tira empresário, tirando do tirando meu, do teu bolso. entendeu? Tirando do meu, que até hoje eu faço, né? Ali no meu bairro ali, toda data comemorativa a gente faz alguma coisa. Mas até então, Abraão, sem nenhuma pretensão política, Não, mas por pelo conta social. da minha mãe, da minha irmã, que também são envolvidas nisso, E elas que Ouro me Verde também é ajudam, um na bairro verdade. carente, né, Abraão? Carente. Melhorou muito. Do tempo que eu cheguei para agora, outro patamar. Todo no bloquete. População melhorou, muita gente que era criança comigo cresceu, tá bem empregada, alguns se formaram, melhorou, mais para melhor do que para pior. Às vezes tem um caso ou outro que acontece uma coisa errada, mas isso é Normal. da vida, né. Mas assim, do dia que eu cheguei para agora, tá Então muito quando mudado. deixa eu ver se eu entendi. Então quando tu assumiu a presidência do bairro lá, que tu começou a trabalhar nessa questão do social, começou a nascer esse desejo de dar um passo a mais. Porque, assim, eu sempre tive consciência de como era o meu bairro. Por quê? Porque além de eu conhecer todas as pessoas e andar no bairro, quando eu comecei a entregar gás, eu entrava literalmente dentro da casa das pessoas. Então, assim, ficou aquele vínculo de amizade, de você saber de uma coisa que está se passando, entendeu? Eu já, diversas vezes, eu já cheguei e para instalar o gás, eu vi a situação, eu dava o gás. Olhava a Pessoa vem me pagar, situação. não, vamos fazer o seguinte, eu vou dar esse presente aqui para você. Pega esse aqui e compra em uma feira, tudo. Aqueles que pedia fiados, pagava depois e não pagava nunca Não, mais, largava de mão, né. perdi as contas. Mas assim, consciente, sabendo Ajudando, do que eu né. estava fazendo, ajudando. Porque eu sei que não eram pessoas ruins, eram pessoas boas que Estava num momento difícil. estavam passando por um momento difícil. Isso aí pode acontecer com qualquer um. Verdade. Qualquer um pode passar por isso, entendeu? E aí, nessa experiência minha como presidente da associação, eu pude conhecer mais a fundo ainda. A necessidade. Porque como no tempo que eu peguei a associação estava meio que abandonada, a gente que regularizou tudo, né, colocamos uma sede, as pessoas viram que tinha Colocou uma a casa em liderança, ordem, né. tudo, e aí vinha muito pedido pra gente. Em que E sentido? aí, Pedido em que sentido? todo sentido, cesta básica, consulta, passagem, reivindicando melhoria pra Na rua, realidade, o pessoal já te tratava como se tu fosse um vereador tudo. da cidade. Mas a minha vontade mesmo surgiu quando eu fui na Câmara Municipal fazer uma reivindicação. E aí eu entrei em determinado gabinete, e aí Foi atrás de um vereador. isso, eu saí, entrei e saí, só que eu ouvi lá dentro. Antes de eu sair, eu ouvi.
Ah, esse cara aí tá entrando aí, se nós ajudar ele vai tirar nossos votos. Imaginou. Aí eu fiquei assim, eu fiquei ruim, eu fiquei triste, porque eu não estava pedindo nada para mim. E nem pretendia essa Não, não questão. estava, eu estava pedindo lá as ruas, que o pessoal falava muito das ruas, que as ruas realmente eram muito ruins. E aí eu fui fazer o meu papel, que era pedir. Fui na Sinfra, fui na Câmara de Vereadores, diversas secretarias, tive contato com muitos secretários e fazendo o meu papel, que era pedir. Eu não tinha o poder da caneta de executar. O meu papel eu fiz, levava o ofício, nome da associação, tudo direitinho. E aí nessa ida lá, eu escutei. Ouviu essa Foi. conversa. Mas, E aí rapaz. eu fiquei triste. Mas ali tu não decidiu, tu ficou Não, aí pensativo. eu pensei, eu falei, rapaz, eu tinha que entrar para ser candidato, Não queria, não, porque mas se agora eu ganhasse, eu ia ter pelo menos aqui. Que é também o vereador, ele não executa, né? O vereador pede. Mas você com mandato, pede e você tem o fiscaliza, né? peso maior, né? Da pessoa que tem um mandato, Claro. foi o representante do povo. É até mais fácil o gestor lhe ouvir. E aí, terminou meu mandato na associação. E aí eu conversava muito com um amigo meu, o Átila. E aí a gente conversando tudo, ele, rapaz, entra, moço, bora, eu vou te ajudar, tudo. E aí juntou outros amigos, tudo que nos ajudaram nesse processo e a gente veio para a campanha. Entrou na campanha. Decidiu. Vou sair Vou sair candidato. candidato. Abraão, e quando tu decidiu sair candidato, como é que foi a relação dos pais, da família, esposa? Todo mundo Minha apoiou? mãe disse para mim não entrar. Menino, tu larga esse negócio de Foi. Ela política. mandou eu cuidar das minhas coisas. Ela falou: meu filho, vai cuidar das suas coisas. Você já ajuda muita gente. E continue trabalhando no seu negócio que você vai continuar ajudando as pessoas do mesmo jeito. Aí eu falei: não, mãe, isso aqui é uma experiência que eu quero viver. E Algo pessoal, se for para mim ser, Deus vai me colocar lá. mas tu decidiu viver a experiência. Decidi. Abraão, e o que que tu tirou, assim, de bom? Qual a Eu experiência boa que tu teve nessa última eleição? Eu pensava que a coisa mais difícil na minha vida era vender gás. Quando eu entrei para ser candidato a vereador, eu percebi que vender gás é fácil. É muito Difícil é fácil. pedir voto, É. Eu entrei preparado. Eu entrei preparado psicologicamente, psicologicamente, saí emocionalmente, em tudo. preparadíssimo, porque eu já entrei sabendo que eu iria sofrer, como é que dá o nome? Frustração de quem eu menos esperasse. Geralmente é o mais Eu próximo, né? já entrei preparado para isso. Eu entrei, rapaz, eu vou ter uma frustração de quem eu menos espero. E aconteceu, e Abraão, eu perdi foi o número de geralmente pessoas. isso acontece assim, o camarada, tu ainda não decidiu ser candidato. Aí o cara chega e diz assim, meu irmão, tô contigo. Pode ter certeza, tô contigo e não abra. Aí no dia que tu decide, o cara chega e diz, não, rapaz, eu já tô Eu tive frustrações de quem eu menos esperasse, da própria família. na própria Própria parentela. família, própria família. Pessoas que eu perdi a conta de quantas vezes eu ajudei e no momento que eu mais precisei virou as costas para mim. Então isso aí foi o lado mais frustrante que tu encontrou? Mais frustrante. Eu sempre falo, eu sempre falo, eu tenho um defeito, não sou perfeito. Pastor, agora tem duas coisas que eu não sou. A primeira é besta. Eu não sou besta. E a segunda é ingrato. Eu não sou uma pessoa ingrata. Porque você ser bom, você ajudar os outros é uma coisa. Agora você ser besta é outra. Que tem gente que confunde isso, né? Confunde as Não, coisas. porque a pessoa é boa e o outro vem e quer explorar. E isso eu aprendi com a minha mãe. Isso eu aprendi com a minha mãe. Esse é o lado negativo. E o lado positivo da política, mano? O que que tu viu nesse período que tu saiu andando nas ruas da cidade, que se aproximou de outras autoridades também que estavam ali, né? O lado positivo para mim O que foi que tu tirou de que bom? eu acredito que nesse momento que eu fui candidato, eu aprendi melhor a lidar com pessoas. Porque o universo do eleitor, ele é muito diferente. Muito diferente. O gatilho das pessoas é diferente.
uma cabeça não é igual à outra. Cada eleitor é um pensamento diferente. Por exemplo, teve gente que falou assim pra mim: "Rapaz, Abraão, eu não votei em ti não, que tu nem me pediu". Já imaginou. Isso, mas não era amigo não, De conhecido não. perto. Não foi nem na minha casa me pedir, como é que tu quer que eu vote em ti? Amigo de perto, conhecido. Você tem que saber se sair de tudo, de tudo. Chegava aí: "Ah, não vou votar em ti por causa do teu candidato a prefeito. Se tu tivesse do lado desse cara aqui, eu votava em ti". "Ah, não vou votar em ti porque não cadê tua pauta? Qual é o teu projeto?" Não sei. "Ah, tu não tem projeto". E sendo que tu tinha teus ideais, teus projetos. Mas isso é o que Era desculpa, né? isso, na verdade, isso aí é pra gente ir para o embate. Hum. Todos que fizeram isso, sem exceção, era querendo me colocar numa posição de embate, de retrucar. E eu aprendi que o político ele não pode retrucar. Tu ouvia e não, tudo bem, direito seu. Tranquilo, ó, muito obrigado. Me desculpe por eu não ter feito da maneira que o senhor, a senhora achava que era para ser. Mas estamos aqui, me dê uma chance, tudo. Pedindo. Política é a arte de pedir. Abraão, assim, tu não foi eleito, né? Ficou na suplência. Quantos votos o Abraão Gás tirou na última Eu eleição? tive 1.154 votos. Muito voto, chefe. Para nossa cidade, a primeira vez que E saiu nunca tive experiência política. 1000. 154. Eu nunca fui candidato nem a presidente de turma, com exceção da experiência que eu tive na associação de moradores. Sem precisar comprar voto, sem precisar Não, corromper não, ninguém. não. Porque a gente sabe que a política hoje ela tem esse caminho meio que tenebroso, É, né? O camarada diz assim, Abraão, rapaz, para ser vereador Imperatriz, se não gastar 2 milhões, 1,5 milhão, não elege. Aí tu analisa, o camarada vai gastar isso e ele não tira isso no salário. Como é essa matemática aí, como é que fecha essa conta? os bastidores da política é assim, você entra para ser candidato, até a pessoa que nunca foi, nunca concorreu a nada, ela sabe que tem alguma coisa que não condiz com o certo. Até porque se fosse certo, eu acredito que o nosso país não estaria do jeito que está. Verdade. Porque só o que a gente vê é escândalo. Só que na política tem mais gente boa do que gente ruim, por incrível que pareça. Por incrível que E pareça. geralmente a As pessoa só pessoas enxerga isso quando tá entram, mais as próximo. pessoas entram com vontade de realmente fazer alguma coisa, com vontade de melhorar a vida do povo. Agora, pastor, tem um tal do sistema que é esse que engessa você. Infelizmente é isso. É esse que engessa você. Você tem a boa vontade, o desejo, quer e o Fica sistema chega engessado, lá e diz: "Fica quietinho aí". fica engessado. Você tem que ter muita altivez, Isso transitar e muito bem mas para isso poder conseguir as mas isso coisas. até quem tem mandato, Abraão, encontra essa barreira. Principalmente quem tem mandato. Principalmente quem tem Em mandato. questão de grupo, se tu é Às base, se tu vezes não é eu, base. que não tenho mandato, que não tô no mandato, às vezes eu consigo um benefício para minha região, para o meu bairro, mais rápido do que uma pessoa que tem mandato. Chegou um bloquete lá no Ouro Verde lá, o Abraão correu atrás com o deputado e Exatamente. tinha uns camarada lá querendo ser pai do menino, mas Isso a verdade acontece em sempre vem à todo tona, isso né. acontece em todo lugar. E Abraão, esse ano tem a eleição, né, e depois de ter tirado 1.154 votos, Abraão, a classe política, esse pessoal, ele começa a olhar diferente para alguém assim? Tive proposta demais. As portas vão se abrindo, o cara chama: Proposta "Vem para cá". para ser deputado estadual, para ser deputado federal. Proposta, muita proposta. Vários partidos. Mas o Abraão Gás é pré-candidato a alguma Não, coisa? não sou Não. pré-candidato. Abraão, tu não é, mas vai estar apoiando alguém? Estou apoiando, já tenho meu deputado federal, tenho meu deputado estadual. Governo, Senado, como é que tá? Não, hoje eu estou focado apenas
no meu deputado estadual e no meu deputado Certo. federal. Vamos começar pelo estado. Quem é que tu vai estar apoiando a deputada estadual, Abrão? Hoje, o meu deputado estadual chama-se Eric Costa. Eric Costa. Ele já Isso. é deputado, Já é vai para deputado, vai reeleição. para reeleição. E o que que decidiu? Por que o Abraão do Gás decidiu apoiar o Eric Costa? Primeiro, as minhas relações, elas são muito de amizade, né? Eu conheci o Eric na campanha do JP para prefeito e a gente se aproximou, tanto a minha família como a família dele, minha esposa, a esposa dele se deram bem. Minha filha tem praticamente a idade das filhas deles e a gente construiu essa Gerou um vínculo. relação, gerou vínculo. E, além disso, ele é um excelente político, né? Ele tem uma trajetória política, né? Ele foi vereador por Barra do Corda, foi prefeito por 8 anos de Barra do Corda, 2 mandatos prefeito de Barra do Corda, se elegeu para deputado estadual e agora vai para a reeleição. Só que ele mora aqui em Imperatriz. Já tem 7 anos que o Eric está morando aqui em Ele Imperatriz. começou a trajetória dele política em Barra do Corda, Isso. aí depois que ele se elegeu a deputado, ele... Porque sempre teve proximidade aqui com Imperatriz, porque A gente ele vê. é casado, né, com a Bruna, que é daqui de Imperatriz, mora aqui, as filhas dele moram todas aqui, entendeu? E tem esse vínculo É aqui um com a deputado aqui cidade. da região. A- Atuante, né? Pra você ter uma ideia, o Eric é muito inteligente. A formação dele, ele é formado em direito. Ele conseguiu trazer agora a segunda delegacia da criança e do adolescente, tá aqui em Imperatriz, você vê. No estado só tinha uma delegacia Em da todo o criança e do Maranhão, adolescente, em todo o Maranhão, era em São Luís. Deus o livre acontecesse um caso com algum menor aqui, Imperatriz, qualquer cidade tem vai que para lá. deslocar para São Luís para ouvir. Agora não, agora em Imperatriz, a gente tem uma delegacia da criança e do adolescente aqui em Imperatriz, funcionando, que é o mais importante. No caso aí, o Eric correu atrás, pediu. E destinou emendas para vir. É um dado muito alarmante, viu, pastor? Essa Se a situação gente fosse aí. parar para analisar os bastidores dessa Não, situação. como a gente tem amizade, a gente fica sabendo, a gente vê relatório, tudo. É uma coisa Pedofilia, tanta triste, coisa terrível, triste né? demais, triste. Então, assim, é uma bandeira que é muito importante e ele bate muito forte nessa Justamente tecla. as crianças, né? A pureza, o Isso, futuro de uma nação. isso. E Abrão, então, para estado, o Eric. E federal, quem é o teu pré-candidato? Meu deputado federal chama-se Josivaldo JP. O JP, filho da cidade, filho de Imperatriz. E, sem dúvida nenhuma, de todos, é o que merece voltar para o mandato. Abrão, o JP ele tem uma história muito bonita, né? Alguém que saiu de baixo e conseguiu vencer na vida e aprendeu de fato a fazer política. Você percebe, eu pelo menos onde eu pego meu carro que eu saio viajando aí tem uma placa lá. É que eu não tô puxando saco para JP não, tá? Mas a verdade tem que ser dita. Onde a gente passa tem uma placa lá, emenda deputado JP, emenda deputado JP. Então assim, ele é um deputado bem atuante, mas o que de fato levou o Abraão a dizer assim: rapaz, eu tô com o JP nessa reeleição? As atitudes. É, a minha trajetória política se iniciou com ele, né? Disputei uma eleição para vereador, não fui eleito, né? Fui candidato ao lado dele, apoiando ele para prefeito da cidade, mas não foi o momento dele. E nesse tempo de campanha, tudo antes da campanha, na pré-campanha, né? Tive a oportunidade de andar muito com ele, visitar pessoas, obras, e ele foi a pessoa que me abraçou, né, que Acreditou no Abraão. acreditou e acreditou tanto que me presenteou com várias obras no meu bairro, em outros lugares também que eu consegui, né. Então, assim, ele na área da saúde, eu já perdi as contas, né, cirurgia de catarata, pterígio, hérnia, vesícula, tudo através dos mutirões a gente consegue ajudar as pessoas. Então, assim, hoje, a pessoa pode não gostar do JP, que é normal, na política é mais ainda normal. Mas tem uma marca que ninguém pode tirar dele, que é o trabalho. A pessoa pode não gostar dele, mas fala: "Rapaz, aquele cara ali é trabalhador". É um prejuízo muito grande, a região tocantina
não dar o mandato de novo para o JP. Geralmente, Abraão, a gente percebe que o JP ele é crente, ele é um pastor, e nesse mundo da política, e a gente sabe que o Brasil está muito polarizado com essa questão de direita, esquerda, centro, e assistindo os documentários, jornal, você pega aqui o celular e acompanha, percebe que algumas pessoas dizem assim: ah, o JP ele é de esquerda, ele é de direita, o JP tá do lado do Lula, do Bolsonaro. Como é que é esse negócio, Abraão? Ele é Eu, de direita, ele é de esquerda, ele é de centro? eu acho que. Não, o JP ele é um cristão. Pai de família, trabalhador, empresário. Gerador de emprego e renda. É isso. Essa questão, na minha visão, né? Na minha humilde visão. Essa questão de direita e esquerda é o que está acabando com o país. Literalmente dividiu. Nos outros lugares do mundo, para ter crescimento, todo mundo se une. Isso é de história. Passou a eleição, Todo mundo se une. Só aqui no Brasil que tem que separar para dar certo. guerra. Pegar uma linha, passar bem no meio e falar Brasil esquerda e Brasil direita. Eu acho que isso é incomum. Por quê? Porque o sistema ele te leva sempre para dois lados. E às vezes tem uma saída até melhor do que essas duas e não nos deixam enxergar. A coisa tá muito focada. Ou você é A ou você é B. Bora pensar um pouco. O que a política tem que tratar? Política, sem falar de ideologia, A tô boa, falando de a boa política, a boa política. política. Na minha visão, saúde, educação, infraestrutura, saneamento básico, segurança. É isso que a política tem que tratar. Ela tentar dar uma vida melhor para o cidadão. O Estado proteger o cidadão na geração de emprego e renda, numa educação melhor para os filhos, numa saúde melhor. Essa é a função do Estado. Se você pegar aqui e colocar na TV Câmara, na TV Senado, e você ficar ali meia hora assistindo, você desliga a televisão. Não tem um projeto sendo discutido. É os caras brigando lá, né? Xingando o outro. Aí eu pergunto: isso aí vai levar a gente para algum lugar? Independente do que você acredita. Por exemplo, vou dar um exemplo. É, se a gente for fazer uma analogia de voto, eu me considero mais uma pessoa de direita. Pelos valores que são colocados aí. A favor da família, contra o Ideologia de gênero. ideologia de gênero, contra o aborto, entendeu? Mas assim, uma pessoa que pensa diferente, ela tá no direito dela. Sim. Democracia. Essa pessoa, tanto eu que penso mais numa ideologia de direita, quanto uma pessoa que pensa mais numa ideologia de esquerda, essa pessoa ela não pode ser escanteada pelo Estado. O Estado ele tem que tratar todo mundo como cidadão. Todos têm os mesmos direitos. E aí deixa essa bola de fogo para os políticos avaliarem e ver o que é melhor. Agora só que tá tão ouriçado, O negócio tá tá tão à flor atiçado. da pele, que você não consegue mais discutir uma ideia. A coisa começa, inflama e quando percebe, já tá todo mundo brigando. Então, assim, eu acho que isso não vai nos levar para lugar nenhum. Agora mesmo eu estava conversando com um amigo meu, empresário, sobre a questão do fim da escala 6 por 1. Na tua opinião, é bom ou ruim? Ruim demais. Demais. Principalmente para as pequenas empresas. Principalmente para as pequenas empresas, que geram mais de 65% dos empregos do país. A pessoa ali que tem 3, 4 empregados, que tem 2 empregados. Porque a pergunta que fica é a seguinte:
No meu caso, falando por mim, não é que eu sou contra o funcionário ter uma qualidade de vida não, porque eu penso ao contrário. Um funcionário com melhor qualidade de vida, ele vai a produzir mais. Agora eu já perguntei, já fiz pesquisa, já fiz várias coisas, e todas as minhas os meus apontamentos só deram para um rumo. Todo e qualquer reconhecimento, eles querem que seja feito no bolso. Se você pegar os países de primeiro mundo, pastor, tudo é por hora. Se o cara quer trabalhar 5 horas por dia, beleza, ele ganha pelas 5 horas. Se o cara quer trabalhar 15 horas por dia, ele ganha pelas 15 horas. O grande problema disso aí é que não está sendo discutido. E estão querendo vender uma ilusão de que se a escala for de segunda a sexta e você folgar o sábado e o domingo, o Brasil vai voltar a crescer, vai voltar às mil maravilhas. É isso que estão querendo vender. É uma discussão muito rasa. Será que o problema do Brasil está nisso aí? Não, com certeza não. E aí, quem vai pagar o pato é o empresário. A maior carga tributária do mundo e ainda vamos ter que passar por isso aí. Abraão, partindo já para o final do nosso bate-papo, do nosso podcast, por sinal, um papo bem agradável, bem produtivo. Eu queria que o Abraão Rabelo, Abraão do Gás, deixasse uma mensagem para aquelas pessoas que estão acompanhando o Café na Lente Podcast e para aquelas pessoas que desejam empreender e tá com medo e pessoas que já estão empreendendo e tá com vontade de desistir. Para aquelas pessoas que, assim como o Abraão, não se tornou só um empresário de sucesso, mas decidiu fazer um pouco a mais, é, colocando a cara e exposto nessa questão da política, porque a gente sabe que é muito difícil. Qual a mensagem o Abraão teria para essas pessoas? Os que estão empreendendo, aqueles que estão começando, aquele que está passando um momento difícil e aquele que quer fazer um pouco mais, não só nessa área empresarial, mas que pensa assim como o Abraão, quem sabe um dia ser uma figura pública. Pastor, a mensagem que eu deixo assim para as pessoas que desejam, né, empreender em qualquer tipo de coisa, não é só em negócio não, até na vida também. O primeiro passo é começar. Você tem que começar. Lógico, você tem que ter as ideias, tudo, mas assim, você tem que ter coragem para dar o pontapé inicial. Por exemplo, em dezembro de 2011, que estava se encerrando o ano, eu dei um pontapé inicial. Se lá em dezembro de 2011, quando eu estava encerrando a minha trajetória como funcionário, tudo, se eu, não, rapaz, eu vou parar aqui e vou procurar outro depósito para mim trabalhar, para mim não correr risco de. Talvez eu não teria chegado aonde eu estou. Então, assim, você precisa ter coragem. Coragem. E não tem segredo. Não cai do céu. Você vai errar, você vai acertar, mas assim, tem uma coisa que você não pode deixar, é de ter fé e acreditar que aquilo que você está fazendo vai dar certo. Porque às vezes você começa em um determinado segmento que às vezes você até dá errado, mas você errar não significa que você perdeu. Talvez ali foi uma escola, foi um deserto que você passou e lá na frente você vai acertar. Eu tenho N amigos que começaram em um determinado negócio, não deu certo, foram para outro e conseguiram lograr êxito. Eu não me vejo trabalhando com outra coisa. Minha atividade hoje principal é o segmento de gás. Para mim deu certo. Consegui, errei muito, às vezes erro também até hoje, mas eu nunca deixei de acreditar.
Nunca deixei de acreditar. E um detalhe muito importante, um detalhe muito importante. Às vezes as pessoas, elas estão trabalhando em determinado segmento e ela, tipo, amaldiçoa o segmento que ela tá. Aí eu fico me perguntando, Como assim ela amaldiçoa? por exemplo, eu tenho um grupo de WhatsApp que eu participo, que são revendedores de gás do Brasil todo, do Brasil todo. E em todo lugar são os mesmos problemas. Em todo lugar do Brasil, o segmento de gás, todo mundo reclama das mesmas coisas. E eu sempre falo no grupo. Eu sempre falo nesse grupo lá, eu coloco áudio e tudo e falo: "Rapaz, eu acho engraçado que todo mundo aqui tá reclamando do segmento de gás, mas ninguém não sai. O cara é Como é reclamando que é do tão ruim, segmento né? e tá no segmento". Eu até falo: "Pá, vocês que estão reclamando tudo, manda aí o orçamento do depósito de vocês para ver quanto é que vale, que eu tô doido para começar meu negócio em outro estado. Hoje eu só tô no estado do Maranhão. Eu tô doido para expandir para outro estado. Manda para mim para ver se dá para mim, pra gente fazer negócio, para mim comprar o negócio de vocês, porque Da Amanda, hein, bro? como é que você tá no segmento que você tá tirando ali seu ganha-pão e você Reclamando. reclamando. É igual o funcionário que tá numa empresa que ele amaldiçoa o lugar de trabalho dele, que diz que é ruim, sendo que é dali que ele tá tirando o sustento dele. Então, assim, é muito simples. Como é que você vai prosperar num lugar que você amaldiçoa? Não tem como dar certo, a conta não Verdade. fecha, entendeu? E não tem segredo. Esse negócio, pastor, de fórmula de sucesso, isso não existe. Não existe. Esse negócio de coach que fica falando aí, é assim, Fórmula não existe. mágica. A fórmula do sucesso é o seguinte: é você dormir menos e trabalhar mais, com inteligência, com inteligência, sabendo aproveitar as oportunidades. A fórmula do sucesso é só essa. Não tem outra fórmula de sucesso, não. Amém. Abraão, eu só tenho que agradecer. Muito obrigado por esse momento. Foi muito bom o nosso bate-papo. Eh, o nosso público aí conheceu um pouco a história do Abraão, do gás, o início, as dificuldades que o Abraão enfrentou, o início desse grande projeto que é Abraão Gás, a trajetória política e os pensamentos também políticos do Abraão do Gás. Então, só quero te agradecer por esse momento. O nosso podcast aqui ele é bem democrático. Aqui não tem esquerda, não tem direita, não tem preto nem branco. Aqui é um espaço aberto para pessoas inteligentes que gostam de falar de assuntos que realmente são relevantes para a sociedade. Então, muito obrigado, Abraão, e vamos que vamos. Obrigado, pastor. Muito obrigado mesmo pela oportunidade. Desejar sucesso aí nessa caminhada e que o senhor seja muito próspero, né, com o seu podcast aí, que sempre leve mensagem, né, que toque mesmo no coração das pessoas e que tudo dê certo, para honra e glória de Deus. Amém. Finalizando mais um Café na Lente podcast, eu quero agradecer pela oportunidade e lembrando aos nossos telespectadores que toda segunda-feira às 20 horas no nosso canal. Fique em paz.